Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Yoga Mudra, mais essa reflexão sobre a vida, sobre o autoconhecimento, sobre a jornada dessa existência. E hoje eu vou falar sobre entrega, uma atitude tão necessária para a gente viver com mais leveza, com mais alinhamento, em mais conexão, com essa consciência de que o divino, de que o plano maior, qualquer nome que você dê para ele, cuida daquilo que não podemos. E na verdade é uma história da minha vida que já tem muito tempo que eu quero contar para vocês, que envolve entrega, que envolve confiança, que envolve dharma, propósito, caminhos da alma, que envolve manifestação. E é a história sobre quando eu fui para a Índia a primeira vez, um lugar muito sagrado que me nutriu não só quando eu estive lá, mas com toda a sua sabedoria ancestral e com tudo aquilo que trouxe para minha vida através do yoga, através da meditação, através de muitos chamados que eu tinha no meu coração, na minha alma, no meu ser e que me levaram para os caminhos que me conduziram para quem eu sou. Então essa história vai trazer muitos temas significativos que eu tenho certeza que em algum momento vão ressoar com você, porque é assim que acontece, né? Quando a gente escuta a história de outras pessoas, quando a gente se lê nas palavras dos outros, a gente se reconhece e a gente compartilha sentimentos muito parecidos e a gente encontra um senso de pertencimento e acolhimento quando a gente escuta a outra pessoa, não só quando escuta alguém que já foi para onde a gente gostaria de ir, não só num sentido físico, né, mas alguém que você admire profissionalmente, pessoalmente, alguém que já voltou desse lugar e alguém que também deseja ir para esse lugar. Essa mensagem eu escutei há alguns anos e ressoou muito para mim, né, para que a gente escute as pessoas que desejam ir para os mesmos lugares que a gente deseja, as pessoas que já foram para os mesmos lugares que a gente deseja e as pessoas que já voltaram desses lugares. E mais uma vez, não se trata somente de lugares físicos, né? Mas de quem você admira, das pessoas que te inspiram e daquilo que você deseja viver na sua própria jornada. E por onde começar falando de um lugar tão significativo na minha vida? E, e eu vou começar dizendo como esse lugar sempre esteve latente no meu coração. Muito do que eu falo bastante para vocês, das coisas que nascem com a gente, chamados da nossa alma, da nossa essência, da nossa natureza autêntica, que é como uma bússola interna que nos guia nas nossas escolhas, nos nossos caminhos. Eu sempre tive essa conexão com a Índia, com os mantras, com tudo que remetia ao yoga. Muitas pessoas já sabem um pouco dessa minha história, né? Não só aquilo que eu já compartilhei, mas quem participou de algumas jornadas mais próximas, inclusive a jornada da essência, onde eu contei muito da minha jornada pessoal e muito do que eu vivo hoje e de quem estou hoje nessa constante lapidação, né? Que é viver. É, veio comigo, né, foi um chamado que eu fui honrando com o meu propósito, com o meu dharma, com algo que eu sentia que eu precisava viver. E muitos de vocês também já sabem dessa minha conexão com portais sagrados e energéticos do Brasil e do mundo, onde eu sempre me nutri muito, onde tudo fez muito sentido e onde foi como se eu encontrasse peças do meu quebra-cabeça interno. E então as coisas foram fazendo sentido, eu fui integrando, né, e levando para mim, né, no meu ser, na minha integridade, na minha existência. E assim foi a Índia na minha vida, né, desde de todas as suas expressões, como yoga, mantras, meditação, que sempre ressoaram muito para mim e sempre fizeram parte do meu processo, dessa minha busca, que desde muito nova foi latente, né, desde a minha adolescência, dos 16, 15, 16 anos eu já sentia isso e eu já fui, me lapidando e me direcionando de acordo com esses chamados que eu tinha, né. Então a Índia é um sonho muito antigo, foi um sonho de muitos anos, né, que eu demorei bastante tempo para realizar. Talvez seja o sonho de muitas professoras e professores de yoga também, mas que veio sim no momento certo, porque
Eu morava na Itália, né, para quem não sabe, eu fiz faculdade, eu estudei Relações Internacionais na Itália e morei 6 anos lá. E depois que esse ciclo se encerrou, eu fiz todos os meus movimentos para honrar um dos meus grandes sonhos, que era conhecer a Índia, me formar em yoga lá. Eu já praticava há um tempo, na Itália, né, eu já me nutria dessas fontes de meditação desde nova e já tinha me formado e finalmente eu ia para a Índia. Mas tudo deu errado, não era o momento certo, eu tive várias questões e hoje eu entendo e percebo como não era para ser, né? Não era naquele momento, o universo e o divino realmente estava me protegendo, aquela história do livramento. Quando você vai para um lugar como a Índia, sozinha principalmente, você precisa estar muito bem emocionalmente, né, mentalmente, e de fato não era como eu estava naquele momento, né, aquelas fases onde a gente não tá muito bem, e não foi pra ser, né, eu voltei pro Brasil muito frustrada, e nesse descaminho eu encontrei coisas ainda muito mais grandiosas, né, pra trilhar a minha jornada. E esse canal aqui, né, no YouTube, é fruto também dessa desaventura, dessa coisa que não deu certo, né, e que na verdade deu muito certo. Então eu acabei indo de fato para a Índia uns 6 ou 7 anos depois. E quando eu cheguei na Austrália, que foi um lugar que também me chamou desde muito nova. Desde que eu tinha 15 anos eu falava que eu ia morar em Byron Bay e fui morar com 31, né? Um lugar que me revolucionou e me permitiu viver em muito alinhamento com aquilo que a minha alma sempre desejou, né? A vida que eu sempre sonhei viver. Fazia 2 meses que eu tinha chegado na Austrália e eu tinha o hábito de trabalhar e estudar também um pouquinho e ler na biblioteca, né? Eu estava na biblioteca de Manly, em Sydney, e aí eu estava passando, né, para ir ao banheiro, né, voltando do banheiro, e de repente eu olhei para a prateleira assim e tinha um livro que estava literalmente brilhando para mim. Assim, foi uma coisa quase como se ele estivesse brilhando dentre tantos livros, né? Eu passando rápido assim, eu olhei aquele livro brilhou e eu falei: "Nossa, esse livro tem muitos anos que eu quero ler esse livro, né, que ele tá na minha lista", que é o livro tibetano do Viver e do Morrer. E isso era dezembro de 2019. E aí quando eu estava lendo esse livro, eu li sobre essa iniciação tibetana chamada Poa. Basicamente nos ensina a viver, mas também a morrer. Porque nessa filosofia e também na filosofia do yoga existe essa sabedoria que a gente precisa aprender a morrer, né? Porque a gente precisa estar pronto para essa passagem. Por isso que no yoga também, Shavasana, a postura que você deita no final, é a postura do cadáver, porque representa justamente essa sabedoria da gente aprender a morrer, né, para tudo o que já não nos pertence mais, e não só para os ciclos da vida, né, com resiliência, mas também para a própria vida, nessa existência, né, nessa matéria, quando o corpo, né, tem um tempo determinado, mas o espírito, a alma, a essência, a consciência não, né, é infinito. Então é muito sobre essa sabedoria, é algo muito profundo, né, e eu fiz essa iniciação, mas esse vídeo é de muitas coisas, mas não é sobre isso. Então voltando aqui para o nosso foco, senão esse vídeo pode ser de muitas horas. Então ao ler esse livro, algo dentro de mim muito forte me falou que eu precisava fazer essa iniciação. E aí eu comecei a fazer meus movimentos para buscar essa informação. Eu até achei que eu fosse parar no Tibete, porque era uma iniciação tibetana, mas na verdade esse Rinpoche, né, esse mentor, esse mestre, ele estava na Índia. Quando eu entrei em contato com o pessoal da Amitabha Foundation, que é esse lugar que ancora, né, todos esses ensinamentos e essa linhagem, a moça inclusive me sugeriu: olha, se você tiver oportunidade, vá, porque assim, né, ele já está com 90 e poucos anos, não sei quando ele estará de novo na Índia. E aí, eu tava lá no Natal decidindo se eu vou ou não comprar em dezembro de 2019. Compro ou não compro, morrendo de medo, sentindo essa intuição forte, vai, mas a mente trazendo todas aquelas desculpas que você bem conhece pra você não fazer os movimentos, né, intuitivos. Não é agir por impulso, tá, gente? É não fazer os movimentos intuitivos que você realmente, assim,
sente no seu coração, em todo o seu ser. E eu decidi, ainda bem, né, decidi ir. E dia 12 de janeiro de 2020 eu estava chegando na Índia, em Bodh Gaya, onde foi essa iniciação e onde Buda se iluminou. Inclusive tem um templo, né, que eu fui que tinha árvore lá, onde Buda se iluminou e eu meditei lá. E foi uma experiência muito transformadora, muito profunda, muito incrível. E para vocês terem uma ideia da grandiosidade dessa jornada, né, da viagem da Índia na minha vida, quando eu cheguei lá no primeiro dia, já me perguntaram assim: e amanhã o Dalai Lama está aí, você quer ir no Dharma Talk com ele? Eu falei: oi? Gente, oi? Então eu já comecei assim, né, a minha viagem muito auspiciosa, muito abençoada, repleta de sincronicidades divinas, começou assim. E aqui eu faço um parênteses, porque o meu intuito é falar também sobre entrega, né, também sobre manifestação nesse vídeo. Mas quando eu fui para a Índia, dessa vez, eu realmente, assim, entreguei completamente nas minhas orações, nas minhas meditações, nas minhas intenções. No meu coração, eu coloquei essa intenção de pura entrega, porque eu já não tinha mais tempo de me planejar. Eu recebi meu chamado no Natal de 2019. Eu tava comprando a passagem dia 12, eu tava chegando. Então, entre visto e toda aquela coisa de viagem, eu não tive tempo e eu falei, bom, eu vou com meu coração aberto para viver o que eu tenho que viver, e eu me conectei com uma intenção. E uma das minhas intenções, além daquele meu chamado específico para estar lá, foi justamente se eu tinha um mentor. Porque eu nunca me conectei com um guru, né? No sentido, a personificação de alguém. Eu sempre me nutri de muitas linhagens, de muitas fontes, de muitos mentores, de muitas técnicas e ferramentas poderosas, e fui integrando isso na minha vida, nas minhas práticas, né, na minha metodologia, mas eu nunca ressoei a ponto de falar eu tenho um mentor, eu tenho um guru, na verdade. Isso nunca ressoou pro meu coração. Então, uma das minhas intenções também, além dessa entrega, né, de falar divino, Deus, universo, me dê o que eu preciso receber, né, eu coloquei essa intenção, será que eu tenho um mentor? Será que eu tenho um guru que eu ainda não encontrei? Será que essa pessoa tá na Índia, né? E guru não é a personificação de alguém. Inclusive, guru, na tradução do sânscrito, é justamente aquilo que nos traz luz, né? Que nos move da escuridão para a luz. E existem muitos gurus, né? Mesmo as pessoas com as quais você se relaciona, até as mais difíceis, podem ser seus gurus. Essa coisa de guru, eu nunca me conectei tanto, sem julgamentos, cada um com a sua própria verdade, mas a gente também sabe, né, de como esse tema é delicado, né, e como esse lugar, essa posição de poder trouxe muitas distorções, muitas histórias de abuso e coisas assim, mas não vou nem entrar nesses méritos, né, é a relação que eu tinha e que eu sempre tive com esse aspecto do guru, na forma da personificação de alguém. Nunca ressoou muito pro meu coração, mas eu queria saber, nossa, será que eu tenho um mentor, um professor, um guru que deve estar na Índia? Eu tinha essa curiosidade, eu não tinha ainda essa certeza formada. Então foi uma das minhas intenções, né, de repente, se fosse para ser, para eu encontrar, né, o meu mentor, a minha linhagem e o meu guru que fosse. Foi uma viagem de muitos gurus, ainda que eu não tenha nenhum guru, nem me identifique com nenhum guru, mas de muitos mentores, de muitos mestres com os quais eu cruzei meu caminho mesmo sem planejar nada, e totalmente alinhado com a minha intenção, e totalmente alinhado com o meu desejo de entrega profunda, aquilo que eu precisava viver para o meu processo evolutivo. Então começou, né, com Dalai Lama e com essa iniciação tibetana em Bodh Gaya. Depois eu fui para Varanasi, foi o segundo lugar que eu fui. E é um lugar muito intenso. É um lugar da Índia que, se você for, é bom você ir por último na sua viagem, porque é um lugar de muita carga, até kármica, né? Muito potente, né? Mas que mexe muito com a gente em muitos aspectos. Um lugar que eu tive muito medo, né? Que eu não me senti segura. E não somente por isso, mas pelo lugar mesmo, pelo campo de consciência presente naquele lugar, né, com todos os rituais de cremação
e com toda essa questão kármica muito forte, que eu também não vou entrar em detalhes, porque, gente, é muita coisa. Depois eu fui fazendo algumas coisas que eu queria muito fazer, que já era muito parte, assim, do meu coração, do meu planejamento para a Índia. Então eu fui para o sul, para o Kerala, eu fiz um Panchakarma, que é um processo, uma jornada de desintoxicação, palavra difícil, né? Que vem da medicina Ayurveda e que é algo que eu sempre sonhei em fazer. E o Ayurveda se encaminha muito com o yoga, né? Dizem que é a irmã do yoga, porque é uma ciência da vida, né? Eu não sei se você já conhece alguma coisa, inclusive, por exemplo, que mais pessoas devem conhecer, a questão de você raspar a língua, né, de manhã, para eliminar a ama, é uma técnica do Ayurveda, né, da medicina Ayurveda. E lá eu conheci algumas pessoas, né, que me falaram sobre alguns lugares que eu queria muito ir, mas eu nem lembrava, porque eu tinha organizado a minha viagem há muitos anos, né, quando eu estava na Itália, e essa tinha sido meio de supetão, assim, então eu não tinha parado muito para organizar. Então foi como se as pessoas do caminho, né, e isso acontece muito na vida, também me dessem esse direcionamento que eu precisava, né, nas trocas que eu tinha, me entregando ao fluxo, né, sem aquela coisa de você, quer falar com alguém, você tá lá, e aí você começa a conversar com alguém, aquilo, né, aquele flow mesmo, e uma pessoa, né, uma francesa maravilhosa, me falou desse lugar que eu já queria ir há muito tempo, desde a outra vez, só que eu nem lembrava que ele existia, era Tira no Himalaia, e um ashram específico de um guru, né, que já tinha falecido, mas que tinha vivido há muitos anos numa caverna, e que, gente, foi algo assim surreal quando eu estive lá. É aquilo quando ressoa com as suas células, né? Quando é assim em todos os lugares do seu corpo, quando você tem essas confirmações, né? Através de situações, através de pessoas, através de lugares. E foi isso que eu senti quando eu fui para lá. Então, assim, foram todas essas confirmações, né? E foi nessa conversa que eu falei, nossa, esse lugar eu queria muito ir. Quem não conhece, parece um monte de nome estranho. Então eu nem vou entrar em tantos detalhes. E depois lá do Ayurveda, eu subi, né, um pouco mais a costa e fui para Varkala, que foi um lugar muito bom. Eu geralmente não gosto de lugares turísticos, mas na Índia foi assim um alívio. Eu falei, ai, graças a Deus, estou num lugar turístico, muito turístico, porque eu passei uns perrengues assim, muito mais emocionais, né, de medos do que perigos, né, ou medos efetivos. Mas eles estavam lá, né? E talvez também pela situação que eu me encontrava em vários aspectos. Então, para mim foi um alívio estar em Varkala. E de lá, eu fui pro Ashram da Ama, que eu não sei se algum de vocês conhecem, mas é um avatar, assim, realmente é uma guru, né, para muitas pessoas. Inclusive, eu fiquei lá no Ashram e eu recebi o darshan dela, que é o abraço. E realmente, assim, eu senti algo surreal, né? É algo que realmente você não tem como você não perceber, que são seres mais elevados, né? Que realmente, assim, são seres de luz e também de sombras, né? Porque é isso, desmistificando essa coisa do guru como uma pessoa colocada num pedestal, né? Porque todos os seres têm um aspecto sombra e um aspecto luz, mas de fato existem seres que estão mais elevados em vários aspectos, né? Quem conhece sabe a força e o poder dessa mulher, desse avatar. E é muito estranho compartilhar isso publicamente, porque eu sei que muitas pessoas podem interpretar, inclusive como se fosse essa coisa meio de guru e religiosa, e na verdade não é, pelo menos pro meu coração não é, né? Lá no ashram, inclusive, isso me incomodava, essa coisa meio fanática e religiosa de algumas pessoas, porque muitas vezes nessa posição de guru são as próprias pessoas que colocam num pedestal, além da manipulação de poder e distorção que existe, né, em várias histórias que talvez tanto quanto eu vocês conheçam, né, então é preciso muito cuidado mesmo, né, em quais mentores, professores que seja você se nutre, mas não é de um lugar religioso ou de um lugar fanático, porque eu nunca tive isso no meu coração. Eu sempre contemplei todas essas experiências com um certo distanciamento, né? Inclusive, por muitos anos, eu fui a mais racional de todas as pessoas com as quais eu encontrava nesses lugares que eu ia para me nutrir, né? Mais de espiritualidade, porque eu sempre tive uma resistência, né? Àquilo que
essa coisa, né, das pessoas: "Ai, encontrei", tipo, beijar os pés e se curvar. Então, aquilo nunca ressoou muito pra mim, né, por isso que eu fui até com essa intenção: "Nossa, será que eu tenho, né, uma mentora, um mentor?". Mas de fato é inegável a força, né, a energia e o alívio, o bálsamo que é o darshan dela. Então basicamente, não sei se vocês estão percebendo, mas essa minha intenção, né, de encontrar um guru, naquele momento, tá, porque hoje em dia eu sei que não é o meu caminho mesmo, eu já sabia, mas eu queria ter certeza, né, porque já que eu não tinha encontrado até então, nunca tinha ido pra Índia, eu falei: "Ah, de repente é aqui na Índia que vai acontecer". Mas não foi assim. E a vida, né, e o divino e o universo me mostrou ainda mais, né, que é sempre dentro do seu próprio ser, através do seu coração, na sua própria conexão, né, nesse alinhamento que acontece tudo, ninguém precisa de intermediários, né, para ter essa conexão com o divino. Mas basicamente eu fui encontrando muitos mestres no caminho, né, e percebendo mesmo, e me nutrindo, e vendo: "Nossa, que incrível que é isso, mas não é pra mim". E continuei minha estrada, e aí eu fui pra um ashram muito louco, foi uma coisa muito estranha, eu realmente, assim, achei meio bizarro, eh, um guru nada a ver, assim, pra mim, né, numa cidade meio perdida, assim, porque esse ashram era no caminho, de Tirumalaya, aquele ashram que eu sempre quis ir, que eu sempre desejei, desse guru, né, desse mestre que eu me identifico muito, eh, e que é de uma linhagem que eu honro muito, até de umas iniciações que eu já fiz, né, de Kriya Yoga, de Babaji. E e aquele lugar realmente, assim, conversou demais com todas as minhas células, com todo o meu ser. Eu fiz a Arunachala Mountain, que é a montanha de Shiva, e fiz como um japamala, né, como um terço de você fazer as voltas na montanha e subir a montanha, não até o topo. E quando eu entrei, assim, tanto no ashram quanto na caverna, né, onde ele ficou, eu acho que quase 20 anos, uma coisa assim, eh, eu senti algo tão forte, tão poderoso, eu senti tanta ressonância, né, com aquele lugar sagrado, e eu acredito muito nesse caminho da ressonância. Quando você encontra com o divino, né, de qualquer forma que isso se manifeste para você, da mesma forma que eu encontro isso nos mantras, nas minhas orações, em várias formas, você sente essa presença, né, divina dentro de você. Você sente essa paz, né, algo te preenche. Foi assim que eu me senti, né, isso não precisa ninguém precisa ir para a Índia ou para um ashram ou para uma igreja, né, tudo bem se vocês forem, tá sempre dentro de nós, aquilo que a gente procura fora. E assim eu me senti nesse lugar, e aí eu continuei, claro que eu tô acelerando essa história no 2.0 do WhatsApp, né, mas eu tô contando só os pontos, né, mais assim, marcantes. E fui para o ashram do Sadhguru, não sei se vocês conhecem, mas realmente também é outro guru, mas que não é o meu guru, né, que outro mentor, que traz muitos conhecimentos, muita sabedoria, de uma forma até muito didática, assim, que eu gosto bastante. Inclusive foi super divertido. Quando eu fui pro ashram, né, dele, pro Isha Foundation, ele estava lá também, e gente, assim, era coisa assim, a Ama, ela sempre estava em viagem, mas ela estava lá quando eu estava. E aconteceu também, igualmente, com o Sadhguru, que foi o Mahashivaratri, que é uma celebração na Índia, que representa a vitória da sombra sobre a luz, e é uma celebração que eles usam muitas músicas, né, teve tipo um shows, né, de música indiana e meditação, claro, e assim, foi até de madrugada, eu lembro que eu até fui embora umas 3 horas, falei: "Gente, não aguento mais, preciso ir embora". Mas aí eu fiz um curso, né, no Isha Foundation, que foi muito bom também, eu gostei muito. E, né, eu conheci o Sadhguru num palco, assim, ele parecia um rockstar, assim, foi uma coisa bem interessante, tinha muita gente. Eu lembro que disseram, acho que quase 100.000 pessoas, assim, foi uma coisa meio inacreditável, mas graças a Deus eu fiquei em lugares, assim, bem próximos do palco e também, assim, onde não tinha muita gente, tinha uma certa separação. Acho que quem estava dentro, do ashram tinha, né, um lugar privilegiado. E foi, assim, uma experiência também incrível. E de lá eu fui para Rishikesh, para o Festival Internacional do Yoga,
que é algo que eu tinha sonhado a minha vida todinha, e tinha grandes nomes, assim, de todas as linhagens do yoga, né? Tinha uma professora de Kundalini, a Gomukha, que eu amo, e assim, fiz muitas práticas com ela, com a Nanda Merota, que é Kundalini Yoga dos Himalaias, e muitos professores, muitas práticas maravilhosas, tipo assim, 7 dias de festival. E no avião, continuando assim esse oceano de sincronicidades em todas as suas formas e um presente mesmo da vida, né, quando a gente entra em alinhamento, em intenção e entrega, né, porque nesse processo de manifestação, tão importante quanto a clareza de você saber aquilo que você deseja, é a sua capacidade de entregar, é a sua capacidade de soltar aquilo que você não pode controlar e se permitir receber e perceber as outras formas que o divino tem de atuar, né, e lapidar talvez o seu desejo de te entregar coisas ainda mais grandiosas, né? Porque eu, frustrada, voltando da Itália, chorando e tudo, muito, muito frustrada e triste que nada tinha dado certo, né, para eu ir para a Índia, que era meu grande sonho, nunca iria imaginar que 6, 7 anos depois eu estaria lá vivendo as maiores sincronicidades e tudo aquilo que eu precisava, né, daquele lugar que eu ainda quero voltar, né? Tem muitos lugares que eu quero voltar. A Índia é um deles. Quanto mais a gente fortalece essa atitude no nosso coração, mais a gente recebe da vida. Então, no avião, tinha um grupo de pessoas que faziam parte dos palestrantes, dos professores do Festival Internacional do Yoga, e de repente eu me deparo com Bruce Lipton, que é simplesmente o ator da Biologia da Crença, que é um livro maravilhoso, que se vocês não conhecem, vocês podem lê-lo, que é muito, muito incrível, que une um pouco, né, que traz um pouco essa integração da ciência com a espiritualidade e mostra como o ambiente que a gente vive e cultiva, né? E o ambiente em todas as suas formas, não só a casa que você vive, né? Mas o ambiente, as pessoas com as quais você se relaciona, do que você se alimenta, né? O que você assiste, o que você escuta. Esse ambiente pode moldar muito mais, né, o nosso corpo, a nossa mente, do que a própria genética, né? Porque era toda a força, assim, né, do que você era atribuída à genética. Não, eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, desse jeito assim. E não, ele comprova, assim, né? Tem várias experiências, várias coisas que abrem mesmo a perspectiva, né? E de como a gente molda em nível celular, assim, todo o nosso corpo, todo esse micro-universo que nós somos. E aí eu tirei foto com ele, enfim, aí já conheci umas pessoas legais, assim, palestrantes, né, que estavam participando do festival. E no segundo dia, eu estava sentada, almoçando, e do meu lado sentou uma menina maravilhosa, a Sarina, que hoje é minha amiga, de Nova York. E a gente estava conversando, né, não sei o quê. E aí ela estava hospedada no Ashram, né, que estava rolando o Festival Internacional do Yoga, que eu sempre quis ir, que eu sempre, da outra vez, né, que nada deu certo, quando eu morava na Itália, estava reservando tudo, olhando todo o meu itinerário, eu cheguei a reservar naquele ashram, para ficar durante o Festival Internacional do Yoga, para ficar lá, né, e reservei. Só que como, né, minha viagem foi toda atrapalhada, foi toda assim de última hora, não tinha nem lugar, né? Então eu até mandei e-mail, mas falei, olha, a gente tá, né, fully booked, não sei o que, não vai rolar. Eu falei, ok. Aí ela me contou que ela tinha fechado o pacote pro festival, e aí eu contei pra ela um pouco da minha história, que eu queria muito ter ficado lá no ashram, tudo. Aí ela falou, olha, eu reservei o pacote, né, e o pacote do festival incluía ficar aqui no ashram, né, dividindo o quarto com uma pessoa, mas eu vou para um hotel daqui 2 dias, porque eu não quero ficar, não quero dividir quarto, eu quero ficar sozinha. Ela assim, você não quer ficar no meu lugar? Aí eu, what? Então assim, gente, e aí eu tava num lugar maravilhoso também, no Akanda Ashram, que foi um lugar incrível, que eu super me conectei. E era literalmente assim, no dia que eu tinha que sair de lá, eu poderia ir pro lugar da Sarina, né, nesse outro ashram, que eu sempre desejei, né, desde que eu tava programando a minha viagem, quando nada deu certo, tudo deu errado, mas tudo tem um propósito. E eu sei que pode estar ficando um pouco confuso com todos esses nomes estranhos, né, e principalmente para quem não tem essa conexão, né, com a Índia, ou que não tem esse conhecimento dessas pessoas que eu tô falando, desses lugares, né,
Mas a moral da história, essa moral da história, né, dessas perfeitas sincronicidades. E depois, além de todas essas sincronicidades divinas, eu encontrei o Mood, que também é um guru para alguns, né, que é um mentor para outros, que realmente é um ser, uma pessoa também que eu me conecto demais, não só com aquilo que ele fala, né, vocês podem procurar tanto no YouTube ou no Spotify, mas com a música medicina, né, e eu fui, né, num Kirtan, porque nessa época, no Festival Internacional do Yoga, tem muitas coisas acontecendo em Rishikesh, né. E foi muito louco, porque quando ele entrou, eh, eu senti também algo muito forte, e as lágrimas começaram a correr do meu rosto. Mas assim, eu não estava emocionada, "Meu Deus, o Moody tá aqui", ou tipo, na verdade eu nem conhecia, assim, eu conhecia, eu escutava podcasts, escutava, eh, coisas no YouTube que eu gostava muito, assim, sempre ressoou muito comigo, com o meu coração, mas eu não tinha conexão, né, com ele. E eu tive, assim, essa de novo, o corpo, gente, o corpo tá sempre nos dizendo muita coisa, se estamos suficientemente atentas e atentos para perceber. Então eu realmente, assim, meu corpo inteiro arrepiou, assim, e essas lágrimas corriam, mas não eram nem de felicidade, nem de emoção, não estava: "Meu Deus", simplesmente aconteceu, assim, e eu deixei, fui. E o kirtan, né, o satsanga, na verdade, assim, foi maravilhoso, foi divino. E essas foram algumas, eu sei que foram tantas, né, e muita informação, mas eu sempre tenho muito entusiasmo quando eu conto essas histórias, né, porque é o tipo de coisa que nos faz expandir, né. E o que que é que te traz entusiasmo? O que que é que te traz essa sensação de expansão? A gente precisa seguir, né, esse chamado, esse pulsar que nos levam para onde a gente precisa ir. E acho que toda essa história, além de mostrar um pouco da beleza, da profundidade e de como lugares, portais e sagrados podem ser transformadores, né, para sua própria jornada, para os seus próprios entendimentos, também através das imagens que foram correndo ao longo desse vídeo, é também para relembrar vocês desse poder da intenção, desse poder da entrega, porque a manifestação, ela é incrível, maravilhosa, é uma ferramenta extremamente poderosa, mas existem coisas que a nossa mente nunca vai poder imaginar, nunca vai poder planejar. Eu nunca teria planejado essa viagem tão perfeitamente quanto o divino desenhou para mim. E na vida, a gente precisa saber o que a gente quer, mais uma vez, ter clareza do que a gente deseja, mas entregar com a certeza de que o divino, de que a vida, de que o universo vai sempre nos entregar muito, muito mais do que a gente almeja. É o campo das infinitas possibilidades mesmo, quando a gente entrega, quando a gente desapega. Por isso que é tão importante soltar, desapegar, entregar os resultados dos seus esforços e deixar a vida trazer aquilo que você precisa viver. Só que a gente precisa estar aberto para receber. Então é muito lindo a gente ter esse poder de manifestação, que eu falei muito no workshop Manifeste a Sua Potência, mas que eu falo bastante de intenção, repetição, emoção. Quanto mais a gente cultiva isso no nosso ser, né, mais a gente realmente expande nosso campo eletromagnético, que nos permite magnetizar mesmo, atrair todas essas circunstâncias, situações, pessoas, esses enlaces, né, entrelaces quânticos que acontecem em um nível vibracional, em um nível mais sutil. Então a gente precisa entregar. E sempre a nossa intenção pode nos guiar. Em várias fases da minha vida, inclusive, eu estava até meio cansada dessa coisa de manifestar. Assim, até não só com preguiça de vou visualizar, nananã, mas sabe assim, deixa a vida te entregar. Você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada, né? Então, assim, inclusive o meu mantra na Índia era sou divinamente protegida e guiada, porque eu fiquei com muito medo em muitos momentos, né? Mas eu mantrava, eu me ancorava.
Então, às vezes, é muito interessante também a gente ancorar a nossa intenção, até de servir, né, até de se permitir ser instrumento do divino. Quando eu estava no Ganges, quando eu mergulhei no Ganges, eu pedi, né, eu pedi profundamente, assim, para ser guiada, para eu ser instrumento do sagrado, para que o divino atuasse em mim, através de mim. Então lembra também do poder da sua intenção, para abrir os caminhos, que às vezes você nem sabe que precisam ser abertos, para te dar as chaves dos portais que às vezes você nem conhece e nem sabe que existem. Acho que eu já falei demais, nem sei quantos minutos está rolando esse vídeo, mas espero que tenha te acendido um pouco, tenha te inspirado a se conectar mais com a sua intenção profunda e sincera, com os caminhos da sua alma, com seus chamados, com o seu pulsar, e que talvez te permitam se conectar mais também com esse lugar de entrega, né, onde a gente pode receber muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar, que a gente pode planejar. Espero que tenha feito sentido por aí. Me conta se você gostou desse storyteller gigante, né, um pouco dessa história de manifestação, de entrega, de intenção na minha vida. É sempre muito importante para mim saber o que acontece aí do outro lado. Me conta se você já conhece a Índia, ou se você tem vontade de ir, ou de algum lugar sagrado que mexeu com você, que te acendeu, que te expandiu. Obrigada pela sua presença aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou e compartilhe com alguém que possa gostar também. Namastê!